Interrogação. A água é combustível? Por quê? A sua resposta. Se sim, por quê? Se não, por quê? Tá? Essa é a pergunta que não vai estar no AVA, não vai estar no coisa, a gente vai falar dela na próxima aula. Mas vocês me cobrem logo no começo da próxima aula essa resposta, mas eu vou dar ao longo dessa aula aqui as dicas de dizer se ela é ou não, tá bom? Então vamos lá. Combustível queima com temperaturas mais baixas e normalmente abaixo de 500 graus. Não que os combustíveis entre 500 e 1000 graus a sua queima se dá, eles não sejam combustíveis, são tidos como combustível, mas o combustível de difícil reação química para combustão, ok? Os combustíveis abaixo, que tem o seu ponto de combustão, a gente vai falar daqui a pouco, seu ponto de combustão abaixo de 500 graus, eles são tidos como combustíveis normais e de fácil combustão. Aqueles que têm temperaturas abaixo de 150 graus, nós vamos ver, são combustíveis que normalmente ele tende a uma velocidade muito grande de reação, que isso é resultado da velocidade de reação. Quanto maior, o resultado é luminosidade alta e transferência de pressão muito alta, que dá a zoada que nós escutamos, a explosão. A explosão nada mais é do que luminosidade alta, temperatura alta e velocidade de deslocamento do ar no espaço muito alto, que dá aquele resultado que chama-se som. Aquele som é que nós identificamos, houve uma explosão. Tá bom? Vamos em frente? Sem pergunta, Graciane? Sem Tranquilo? Parece que essa turma é boa, hein? Vamos lá. Classificação dos combustíveis agora quanto à sua condição química, tá? Ele pode ser um combustível orgânico, e são aqueles cuja composição química dele tem a presença do carbono, é o caso da celulose, que é o papel, o caso dos plásticos, dos fluidos, combustíveis e outros. Então, a maioria dos combustíveis existentes na nossa face terrestre, no globo terrestre, são combustíveis orgânicos. A sua grande maioria, cerca de 90 e tantos %, são orgânicos. E também existe combustíveis inorgânicos. Não há presença do carbono na sua composição química. Porém, tá certo? Ele é combustível. A única exceção que existe, o carbono na sua composição química, mas não é um combustível orgânico, é o monóxido de carbono, que é o CO, tá certo? Mas, exemplo de combustíveis inorgânicos, o hidrogênio, exemplo de combustível orgânico, o enxofre, exemplo de combustível orgânico, magnésio, o sódio, aqueles metais alcalinos que nós falamos logo há pouco atrás, tá? Esses são os exemplos de combustíveis inorgânicos. São menos frequentes na natureza, porém, são muito utilizados, por vezes, na indústria química e na indústria metalmecânica, ok? É preciso vocês estarem bem atentos quanto a esse detalhe. Um bom técnico de segurança, ele trabalha nos detalhes, são detalhistas, ok? Então, repetindo, combustíveis orgânicos, presença do carbono. E essa presença do combustível orgânico na nossa face terrestre é em grande escala. Os combustíveis inorgânicos, só a única exceção que tem o CO, tem o carbono na sua composição, mas não é orgânico, é o monóxido de carbono. E os demais são aqueles metais alcalinos que nós falamos. O magnésio, o enxofre, o sódio, tá? São todos combustíveis orgânicos. Mas este, não, apesar de não ser em grande escala na natureza, tem muita utilização na indústria metalmecânica e na indústria química, ok? Vamos lá? Quanto ao estado físico da matéria, o combustível pode ser classificado em sólido, líquido e gasoso. Simples. Isso é a base da química. Todo aluno de química começa a estudar química, sabe que a matéria, em termos do seu estado físico ou químico, são em 3 estágios: sólido, líquido e gasoso. Tá? Mas os gases é que podem iniciar um processo de combustão com chama. É aquilo que nós vimos lá atrás. Apenas os gases é que podem iniciar o processo de combustão. Por conta de quê? Do oxigênio. Exatamente, parabéns. O oxigênio é que determina o estado físico para combinar com ele da matéria combustível, ok? O combustível, para combinar-se com o comburente, tem que estar no mesmo estado físico determinante do comburente, que é o oxigênio gasoso, ok? Então vamos lá? Sem dificuldade, Graciane? Sem perguntas. É porque de vez em quando eu gosto de olhar para ela mesmo, porque é uma morena bonita, né? Vocês já viram. Vamos lá. Vamos agora àquilo que pode nos determinar, né? O estudo que pode nos determinar
Olha, eu costumo dizer aos meus alunos o seguinte: quem domina o estudo da chama, quem domina o estudo do fogo, domina toda a área de prevenção de incêndio. Domina toda a área de combustão, de combate a incêndio. Dominou o fogo, estudou o combustível, estudou as formas que ele pode se expressar na natureza e as formas que ele pode entrar no processo de combustão, resolve toda e qualquer situação de prevenção e de combate. Tá? Porque não tem outro caminho para o combate de você agir entre os 3 elementos em um processo, que é quando a gente vai falar no tetraedro do fogo, tá? Que é um processo, que é a reação em cadeia. Então, agiu nesses três elementos, um deles você não controla. Qual é o elemento que a gente não controla da combustão? O oxigênio. E mesmo assim, nós podemos cercear o ingresso dele para alimentando a produção, que é através do abafamento, através do barramento da sua rota de combinação com combustível. Então, quem domina a química do fogo, domina qualquer outra área do combate a incêndio e da prevenção de incêndio. Porque daí é que saem todas as teorias, daí é que saem todos os procedimentos para combater e para prevenir o fogo. Ok? Então, gostaria que vocês tivessem agora muita atenção nessa fase que nós estamos do nosso curso. É muito importante essa fase. Essa primeira e essa segunda aula é importantíssima. Não tendo compreensão, professor, volta, me explica isso para poder vocês seguir daqui para frente, entendendo e dando show de bola daqui para frente, ok? Então, sem perguntas, Graciane? Okay, vamos lá. Vamos aos pontos de inflamabilidade. Nós já vimos que a combustão se dá através de 3 elementos: comburente, combustível e fonte ígnea. Agora nós estamos no estudo do combustível. Vimos que o combustível pode ser orgânico e inorgânico. Vimos que o combustível os materiais podem ser incombustíveis ou combustível. Incombustível quando tiver temperatura acima de 1.000 graus. De 1.000 graus, isso. E combustíveis, normalmente, nós encontramos abaixo de 500 graus. Os que estão entre 500 e 1.000 graus também são combustíveis, mas cuja condição de reação da combustão, ele é muito mais lento, mas ainda assim é combustível, ok? Então, abaixo de 1.000 combustíveis, acima de 1.000 combustíveis. Comum na natureza é abaixo de 500 graus, ok? Então, vamos lá. Agora, vamos compreender como esse combustível se apresenta na combustão, através de 3 pontos que são importantíssimos vocês entenderem. São os pontos de inflamabilidade, ok? Vamos lá. O primeiro ponto de inflamabilidade é o chamado ponto de fulgor. O que quer dizer ponto de fulgor? É a menor temperatura, gravem isso, que o combustível, tá certo, começa a desprender gases sobre a presença da fonte externa de calor. Menor temperatura, que os combustíveis começam a desprender gases, ou seja, sai do estado físico que está e entra no estado físico ideal para a combustão, que é o estado gasoso, na presença de uma fonte de calor. Quando você retira essa fonte de calor, os gases não subsistem, a combustão não subsiste, ou seja, volta ao estado anterior. Entendeu? Ou seja, não há, daí para frente, a produção natural de chamas. Então você apresenta no combustível. Billy, será que a gente pode fazer uma experiênciazinha aqui rápida com esse pessoal? Para mostrar mais ou menos. Me arruma uma folhinha de papel. Tem aqui. Vou mostrar para vocês, Billy. Vou pegar um isqueirozinho aqui. O que é o ponto de fulgor? Não tem foco, né? Não tem foco, mas vamos lá. Vamos ver se dá condição para ver. Ó, aqui a fonte externa sobre será que dá para ver o pessoal aí, a fonte externa no isqueiro aqui? Vai começar a sair uma fumacinha. Será que dá para ver? Dá não, ó. Mas você viu, não viu, Gracinha? Viu? Tem uma testemunha aqui, viu? Tem uma testemunha aqui. Então, quando você coloca uma fonte ígnea sobre uma fonte de calor, tá vendo a fumacinha saindo? E ficando amarelinho? Esse é o ponto de fulgor. Tá saindo um pouquinho da fumaça do papel. Esse é o ponto de fulgor. Quando você tira a fonte ígnea, ou seja, acabou-se a probabilidade de conduzir-se a combustão, o combustível, e ir em frente. Bom, aí vem agora o segundo ponto, viu, Graciano? O segundo ponto qual é?
você, que é o ponto de combustão, tá? O ponto de combustão qual é? Você está com a fonte externa de calor e se você mantém ela, ela vai começar então agora a produzir, ó, chama, certo? Chama. Já começamos a tocar fogo aqui no estúdio, não foi, Billy? Da última vez, Billy teve um susto aí, que ele fez um monte de coisa aqui, a gente vai fazer ainda. Mais à frente ele faz um monte de coisa aqui.